Agora estamos à beira do lançamento dos arquivos Epstein, mas será que realmente temos alguma ideia do que vai estar neles? O que podemos realmente esperar aqui? Quero falar sobre isso e as possíveis exceções neste lançamento. Qual é a mensagem contraditória do Departamento de Justiça? Vamos esclarecer para você agora. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Uma pergunta simples com resposta complexa. O que esperar da divulgação dos arquivos Epstein? Em resumo, que documentos e materiais serão apresentados? Vai ter alguma novidade? Fala-se tanto sobre transparência, justiça e arquivos. Nós realmente sabemos o que vamos ver, o que podemos esperar? Quero abordar isso. Onde estamos agora? Tanto a Câmara quanto o Senado. Eles aprovaram um projeto de lei que exigiria que o Departamento de Justiça divulgasse basicamente tudo o que está em sua posse sobre Jeffrey Epstein, a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. A lei exige que o Departamento de Justiça disponibilize publicamente as informações em até 30 dias após a assinatura do presidente, em formato pesquisável e para download. Todos os registros, documentos, comunicações e materiais investigativos não classificados do Departamento de Justiça, incluindo FBI e escritórios dos procuradores dos Estados Unidos da América, relacionados a Jeffrey Epstein, abrangendo investigações, processos e questões de custódia. Há algumas exceções e ressalvas que quero explicar, mas voltemos ao ponto principal. O que podemos realisticamente esperar? Porque é o seguinte, já foi divulgado muita coisa. O que aconteceu na semana passada? O Comitê de Supervisão da Câmara divulgou muitos e-mails e mensagens de texto envolvendo Epstein, destacando possíveis ligações com o presidente Trump. Já discutimos isso antes. Em 2011, Epstein enviou uma mensagem para Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, dizendo: "Quero que você perceba que o cachorro que latiu é o Trump." Vítima. Ficou horas na minha casa com ele, que nunca foi citado. Ghislaine responde: "Tenho pensado nisso." Epstein também fala ao autor Michael Wolff em 2019. Redigido, Mar-a-Lago, redigido. E, aliás, este é um e-mail que foi enviado vários meses antes da morte de Epstein. Continua. Trump disse: "Ele me pediu para renunciar. Nunca fui membro, jamais." Ele sabia das garotas, tanto que pediu a Ghislaine que parasse. Além do que divulgamos na semana passada, você deve se lembrar, pois comentamos bastante sobre isso. Porém, um juiz ordenou a divulgação de documentos ligados ao processo civil entre Virginia Roberts Giuffre e Ghislaine Maxwell, envolvendo Epstein. Foi aí que os registros mostraram a agenda de endereços de Epstein, sua conexão com pessoas de alto perfil e mais detalhes como David Copperfield e o ex-presidente Bill Clinton. Só para deixar claro, porém, só porque existiam essas associações, só porque esses nomes apareceram, isso não significa que seja a lista de Epstein, certo? Isso não quer dizer que qualquer uma dessas pessoas estava envolvida em atividade criminosa. Esse era um cara que tinha conexões. Mas para deixar claro, só porque eles foram mencionados, não significa que soubessem ou tivessem participado de qualquer atividade criminosa. Só quero deixar isso claro. Mas aí você também tinha todas essas informações de viagem que foram divulgadas. Isso foi por meio de um pedido de acesso a registros públicos feito pela ABC News ao Departamento de Estado dos Estados Unidos da América sobre as viagens de Epstein, arquivos de passaporte. Ano passado, um juiz divulgou o depoimento do grande júri de 2000 sobre a investigação de Epstein por abuso de menores na Flórida. Lembre-se, foi isso que causou aquele infame acordo generoso. Ele pôde se declarar culpado na Flórida por solicitação de prostituição, inclusive com menor de idade, em troca de não enfrentar acusações federais. Ele foi condenado a 18 meses de prisão, mas pôde sair 12 horas por dia para trabalhar. Em fevereiro, você lembra quando o Departamento de Justiça divulgou os arquivos de Epstein para influenciadores conservadores? Aconteceu que não havia realmente nada de novo ali, com base em tudo o que acabei de dizer já tinha sido divulgado. Setembro foi interessante. Em setembro do ano passado, foi divulgado um livro de aniversários de Jeffrey Epstein, vindo do espólio dele. O grande destaque dali foi esse suposto cartão de aniversário de Donald Trump, que inclui um aparente desenho de uma mulher nua. O presidente negou ter escrito, desenhado ou feito isso. Então, eu digo tudo isso para perguntar novamente, como é que essa divulgação dos arquivos Epstein vai ser diferente? O que estará lá? O que o Departamento de Justiça pode reter? O que esperar deles? Quero chamar. Eu adoro tê-lo aqui. Somos muito sortudos por tê-lo conosco. Convidado especial, analista jurídico sênior da CNN, Eli Hoenig, ex-promotor federal e estadual e autor de um ótimo livro. Agora está centralizado. Ao desafiar o rei, recomendo a leitura para todos. É ótimo. Veja, nem planejamos isso. Estamos com ele ao mesmo tempo. Eli, muito obrigado por participar. Estou cheio de perguntas.
Antes de discutirmos as expectativas, o Departamento de Justiça comentará o prazo de 30 dias. Essa era a minha principal dúvida. Resumir o que foi divulgado nos últimos anos. O que você acha, Ellie Honig, que vai ser divulgado? O que você acha? Alguma novidade que vai ser divulgada? A gente fala sobre esses arquivos de Epstein. Epstein, o que na sua opinião, será divulgado de novo? Obrigado por me receber, Jesse. É um prazer participar com você. Adoro a Law and Crime. Sou fã seu e da rede. Em segundo lugar, todos devem manter expectativas modestas em relação ao que vai sair daqui. Porque vocês ouviram de membros do Congresso e de outras pessoas, gente da Casa Branca, que é isso aí, pessoal. Divulgação total, transparência. Vocês vão ver os arquivos de Epstein. Duas ressalvas importantes aí. Primeiro, isso na verdade não existe. Não é tão simples e organizado assim como os arquivos de Epstein. Não existe um arquivo no Departamento de Justiça que tenha tudo lá dentro. Existe uma combinação de vídeos e vigilância, além de áudios e documentos. Sabemos apenas que são 300 gigabytes, eu tento. Sabe, Jesse, nós não somos muito tecnológicos. Eu tentei entender, mas isso equivale a milhares de audiolivros ou e-books. Então é uma quantidade enorme, mas não é como se tivesse alguma coisa simples, tipo, só apertar enviar e pronto, tá tudo lá, temos tudo. Outra questão é a lei aprovada, assinada por Donald Trump, que o Congresso aprovou quase por unanimidade. Mais uma vez, republicanos e democratas se parabenizam como exemplos de transparência nos Estados Unidos da América. O problema dessa lei é que ela tem duas exceções enormes, brechas, chame como quiser, que vou explicar para vocês aqui. A primeira é uma investigação criminal em andamento. Jesse, você e seus ouvintes provavelmente já sabem disso. Normalmente, o Departamento de Justiça nunca abriria seus arquivos criminais assim. Ok, pessoal, entrem. Aqui está. Deem uma olhada. Isso só está sendo feito aqui, porque o interesse público levou à aprovação de uma lei. A lei afirma que, com investigações criminais em andamento, o Departamento de Justiça não é obrigado a entregar os arquivos. Portanto, depende de Pam Bondi. Então, sua confiança de que isso será divulgado de forma completa e transparente é igual a que tem em Pam Bondi? Sei, por experiência no Departamento de Justiça, que é possível iniciar investigações sobre qualquer assunto, alegando quase qualquer relação com o caso, de alguma forma. Primeiro ponto. Segundo, ainda mais amplo. Há exceção para materiais dos arquivos de Epstein que afetem a segurança nacional. O Departamento de Justiça pode retê-los. Agora, você provavelmente está pensando, o que isso poderia ter a ver com, sei lá, os Estados Unidos lidando com a Venezuela, ou Israel, ou qualquer outra coisa. Mas, e se eu te disser o seguinte? Um procurador-geral não poderia falar? Bem, esse é um material ali que é embaraçoso, ou pode refletir negativamente sobre o presidente, o comandante em chefe, o principal diplomata da nação. E se for algo que o faça parecer mal, possa envergonhá-lo ou ser usado para extorsão. Não sou teórico da conspiração, mas você entende. Isso pode passar a impressão de que ele está em má situação e prejudicar nossa segurança nacional. Vou reter. Esses são os dois grandes buracos na lei. E Jesse, não saberemos. Pam Bondi não é obrigada a agir como advogados às vezes fazem. Registramos privilégios informando. Ok, outra parte. Estes são alguns documentos retidos por serem privilegiados. Nós não vamos ter isso. Nós não vamos saber o que não sabemos. Nós não vamos saber o que Pam Bondi escolheu reter. Estamos novamente à mercê e ao capricho de Pam Bondi. Em resumo, só saberemos se tudo foi entregue caso haja evidências de que algo foi retido. Quero abordar esse tema porque ela pode ser questionada. Veja, alguém pode perguntar, você reteve alguma coisa? E ela pode dizer que sim. De acordo com a lei aprovada, eu retive arquivos de segurança nacional e arquivos investigativos. Mas nós não vamos vê-los e não vamos saber quantos nem quais são. Quero aprofundar esse assunto, pois há outro aspecto a considerar. Segundo essa lei, eles podem ocultar ou editar identidades e arquivos pessoais e médicos das vítimas de Epstein. Eles também podem reter material que invada claramente a privacidade pessoal ou mostre abuso sexual infantil, o que é correto. Mas eu acho que uma das grandes perguntas que me fizeram é, seja lá o que eles liberarem, o que quer que eles vão divulgar, será que vai ser páginas e páginas com tarjas pretas de redações? Eu esperaria isso. Acho que vão ter duas categorias de coisas que a gente não vai ver. Vão ter arquivos inteiros, documentos inteiros, que a gente nem sabe que existem, que não vamos ver. Mas sim, prepare-se para ver. Também, sabe? Pode ser, vamos dar um exemplo.
Suponha que você tenha um 302 do FBI, que é um resumo formal e digitado de uma entrevista feita pelos promotores com uma testemunha. Pode ser. Tem um 302 de 33 páginas, metade apagada, nomes e parágrafos inteiros também. O Departamento de Justiça vai demorar para descobrir, mas falaremos sobre o tempo em breve. Mas sim, eu esperaria ver muita tinta de redação no que conseguirmos ver. Só reforçando, acreditamos quando discutimos o que isso pode ser. Tudo isso está ligado às investigações da Flórida e de Nova York. Sobre Jeffrey Epstein, certo? De modo geral, quero dizer, acho que é isso e vamos entrar em mais detalhes, mas de modo geral... Bem, isso é uma ótima pergunta. Porque, não é necessariamente tudo o que o mundo sabe sobre Jeffrey Epstein. Nem chega a ser. Quero dizer, já vimos que a herança de Epstein parece ter alguns documentos que o Departamento de Justiça não tem, realmente há. Houve 2 grandes investigações sobre Epstein, incluindo uma federal no Distrito Sul da Flórida, realizada por Alexander Acosta entre 2006 e 2008, levou ao acordo favorável para ele. Ele ficou 13 meses em regime estadual, entrando e saindo da custódia. Esse foi o erro inicial nesse caso. Foi quando Alexander Acosta o deixou sair muito facilmente. Acosta até hoje nunca deu uma explicação satisfatória do porquê. Mas então esse será um conjunto de documentos. Até onde foram? Não sabemos, certo? Eles focaram em algo específico? Quantas vítimas tinham? Sabemos que muitas vítimas foram apresentadas àquele escritório. Esse é o primeiro ponto. Aliás, isso pode ser repetido do que já foi divulgado. 2006 grandes, transcrição do júri, etc. Absolutamente, absolutamente. A segunda categoria, o segundo grupo de documentos, quando tudo isso voltou à tona em 2019, foi porque Donald Trump nomeou Alexander Acosta como seu. Acho que foi secretário do trabalho. E de repente as pessoas começaram a dizer: espera um segundo, não é esse o cara que lá em 2007, 2008 deu um passe livre para Jeffrey Epstein? A questão do Epstein veio à tona? Jesse, só ouvi falar disso em 2019. Acho que nem sabia quem era Jeffrey Epstein, talvez por não morar na Flórida. Mas em 2019, Alexander Acosta se torna secretário do gabinete do Trump. Isso volta com força total. E agora estamos entrando no segundo ponto. O Southern District of New York, onde trabalhei em Nova York, assume. A investigação acusa Jeffrey Epstein de más condutas. Ele morre na prisão e, no ano seguinte, Ghislaine Maxwell é acusada e vai a julgamento. Esses são os arquivos. Mas, de novo, fica a dúvida. Qual foi o alcance deles? Falaram com 50 ou 3 vítimas? Até onde eles foram no passado? Esses são os 2 conjuntos de informações do Departamento de Justiça. E rapidamente, isso é o que está em posse deles. Em outras palavras, vai ter gente que vai olhar para isso e dizer: espera um minuto. Isso não inclui tudo que já esteve ligado ao Epstein, pois já houve relatos antes. Já houve acusações de que materiais podem não ter sido obtidos pelas autoridades ou pelo governo federal. Com certeza. Quero dizer, veja, os federais, você não consegue pegar tudo. E, sabe, acho que fica uma questão em aberto. Como? E uma das críticas pode muito bem ser essa, que surge disso. Bem, por que eles olharam de forma tão restrita? Não sei, vamos ver. O espólio possui documentos que o Departamento de Justiça não tem. E talvez as vítimas tenham outros que eles também não possuem. Houve processos civis? Então sim, fica restrito ao que o Departamento de Justiça possui. E ele não é obrigado. Tenho certeza de que eles não saíram para montar mais arquivos, mesmo que agora estejam investigando coisas novas. Isso não vai sair porque está ligado a uma investigação atual. Quero chegar a isso em um minuto, né? Então, algo para considerar aqui, enquanto falamos sobre o que podemos esperar, certo? O que aconteceu em julho? Então, o FBI e o Departamento de Justiça, eles divulgaram esse memorando conjunto dizendo, abre aspas, o Departamento de Justiça e o Departamento Federal de Investigação realizaram uma revisão exaustiva dos registros investigativos relacionados a Jeffrey Epstein. Essa revisão não encontrou lista de clientes incriminatória. Não há evidências confiáveis de que Epstein tenha chantageado pessoas influentes. Não achamos evidências que justificassem investigar terceiros não acusados. Vamos comentar o que Pam Bondi disse na coletiva sobre a investigação no Distrito Sul de Nova York. Mas, Ellie, agora discutimos a divulgação desses arquivos após o que o governo disse em julho. Isso significa... Ok, não vamos ver nada chocante ligando pessoas a crimes. Ou seja, sabemos disso. Eles analisaram tudo mesmo? Ou podemos realmente acreditar nessa declaração em julho?
Depende de qual versão de Pam Bondewai e Cash Patel você escolhe de acreditar, certo? Porque ambos já tiveram 3 versões completamente diferentes, quando eles estavam prestes a assumir o cargo e nos anos que antecederam a posse, e mesmo depois que assumiram como procuradora-geral e diretor do FBI, foi tudo assim. Mal posso esperar para entregar isso, diz Cash Patel. Vista suas calças de gente grande, seja lá o que signifique. Pam Bondi está na minha mesa. Lembra? Pam Bondi teve sua grande festa de lançamento, onde ela distribuiu pastas na Casa Branca. Fase 1. Então essa é a fase 1. Divulgar, divulgar, divulgar. Somos o partido da transparência. A segunda fase é o que você disse, Jesse. Durante o verão, em julho, esse memorando basicamente disse que não havia nada a fazer e provavelmente esperavam encerrar o assunto. Mas, na verdade, teve o efeito oposto, fazendo as pessoas dizerem: você está brincando comigo? Anos prometendo, e agora diz que não há nada. Agora estamos na fase 3, que é voltar para a fase 1. Ah, não, agora temos. Sim, senhor. Estamos iniciando novas investigações sobre Bill Clinton e Reid Hoffman. Isso é. E sim, somos todos a favor de total divulgação, transparência e tudo isso. Sobre o que veremos, meu melhor palpite é que essa é a questão principal. Acho que todos têm interesse. Acho que as vítimas querem saber quem, além de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, errou aqui. Sabemos que são criminosos e líderes, mas não foram os únicos. Vamos ser mais específicos. As pessoas querem saber quais homens poderosos fizeram sexo com garotas menores de idade. E eu acho que o que provavelmente vamos ver é um pouco diferente disso. É algo parecido com o que vimos com Larry Summers, certo? O que é uma correspondência constrangedora, nojenta, ridícula entre ele e Jeffrey Epstein, mas não necessariamente algo que eu tenha visto que sugira que Larry Summers cometeu um crime nesses e-mails. Pelo menos Stacey Plaskett, né? A representante das Ilhas Virgens na Câmara dos Estados Unidos da América, conhecida pelas interações constrangedoras com Jeffrey Epstein. Durante o depoimento no Congresso, ele passa perguntas para ela, que repassa a Michael Cohen e Michael Wolff, o escritor. Quero dizer, trocas ridículas com Jeffrey Epstein. Eles estão planejando respostas de relações públicas e tudo mais. Acredito que veremos mais disso. Pessoas poderosas sendo envergonhadas, talvez merecidamente. Mas não acho que receberemos documentos que te farão dizer, meu Deus. Isso prova ou sugere fortemente que aquela pessoa cometeu um crime federal. Eu imagino que esse tipo de coisa estaria sujeito à exceção de investigação criminal em andamento. E em termos de prova em vídeo ou prova fotográfica, isso entra nessa exceção. Se estiver mostrando menores sendo abusados, isso não será divulgado ao público. Mas eu fico me perguntando, será que haveria algum tipo de documento resumido dizendo o que esses vídeos ou fotos mostram? Mas quero dizer, eu não contaria muito com isso. Quero dizer, de novo, eles não precisam. O Departamento de Justiça não precisa. Se, por exemplo, eles têm um vídeo que, Deus me livre, mostra abuso infantil, acho que só retém o vídeo. Não acho que eles precisem digitar um memorando dizendo, fique avisado. Novamente, isso é o que chamaríamos de algo como um registro de privilégio, tipo em alguns formulários. Em litígio, se uma parte retém documentos da outra, é preciso ao menos avisar. Estamos retendo um documento de mais ou menos essa data, porque ele mostra algo, sabe? Seja lá o que for. Eu não acho que o Departamento de Justiça vai precisar fazer isso. Eu não acho que nós vamos fazer isso. Eles podem fazer isso, mas por que fariam? Por isso, não acho que saberemos exatamente o que eles retiveram. E quem ou quem não, talvez. Aliás, você está certo. A terceira categoria de exceções é indiscutível. Eles devem reter informações que revelem a identidade ou privacidade das vítimas, além de materiais que sejam criminosos. Se houver atos sexuais ou abuso infantil retratados, isso deve ser retido. Acho que ninguém discorda disso. Alguns dizem, só nos diga quem são os adultos nesses materiais, mas vamos deixar isso de lado por um momento. E eu vou falar sobre o timing disso e o que podemos esperar do Departamento de Justiça. Eu quero a sua opinião sobre uma coisa, tudo bem? Porque sim, você mencionou isso com 100% de precisão. Que eles não vão divulgar coisas se isso puder prejudicar ou atrapalhar uma investigação criminal em andamento. Precisa ser algo bem específico?
O presidente mandou Pam Bondi investigar. Escreveu no Truth Social: "Vou solicitar à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Departamento de Justiça, junto com nossos patriotas. O FBI investiga o envolvimento de Jeffrey Epstein com Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase e outros, para entender suas relações." Pam Bondi respondeu nas redes sociais: "Obrigada, senhor presidente, Southern District of New York. Pedi para Jay Clayton, um dos promotores mais capazes e confiáveis dos Estados Unidos da América, assumir a liderança. Como sempre, o departamento agirá com urgência e integridade para responder ao povo americano." Agora, foi isso que Pam Bondi disse que deveríamos esperar. Então, já liberamos mais de 33 mil documentos de Epstein para o Congresso e continuaremos seguindo a lei e mantendo o máximo de transparência. Também incentivaremos todas as vítimas a se manifestar. Perguntaram: como você reconcilia a declaração de julho mencionada antes? Então, não há mais o que ver. Com a abertura de investigação no Distrito Sul, a declaração do Departamento de Justiça no início deste ano, dizendo que os arquivos não seriam divulgados, mencionou o fato de que a revisão dos documentos e das provas não sugeria que qualquer investigação adicional de terceiros fosse justificada. O que mudou desde então para você iniciar essa investigação? Informações que surgiram, há informações novas, informações adicionais. E continuaremos seguindo a lei para investigar qualquer pista. Se houver vítimas, pedimos que se manifestem. E continuaremos a fornecer o máximo de transparência permitido pela lei. A questão com as novas informações que você acabou de mencionar. O departamento está buscando informações, talvez, da herança de Epstein. Por que o Sr. Blanche não sabia disso ao entrevistar Ghislaine Maxwell? Que informação nova? E você limitaria a nova investigação apenas às pessoas nomeadas sobre as quais o presidente falou? Ou essa é uma investigação ampla, sem prazo definido? E eu me referiria à postagem do vice-procurador-geral que ele publicou no X. E não vamos comentar mais nada sobre isso, porque agora é uma investigação em andamento no Distrito Sul de Nova York. Você está certa. Então, Ellie, quero dizer, ela responde: há novas informações, há informações adicionais, novas informações. Novamente, o que você acha dessa declaração enquanto tentamos falar sobre o que podemos esperar? Após a declaração de julho, surgiu essa nova investigação, que foi bem vaga. Por um lado, eu diria, olha, se há uma investigação de verdade, você está lidando com um assunto sensível. Claro, um promotor, claro, um procurador-geral não iria querer revelar mais informações, seria meio sutil nisso, mas estranho. Desconfio bastante da explicação da Pam Bondi. Para acreditar nela, seria preciso crer que algo ocorreu nos últimos 4 meses, após julho deste ano. Após ela afirmar que não havia nada a ver ou fazer aqui. Alguma nova vítima, até então desconhecida, ou algum novo documento até então desconhecido, sem nenhuma investigação em andamento, caiu do céu para justificar. Vamos investigar essas 4 pessoas, ou quem você conhecer, como Clinton, Reid Hoffman e outros. A nova informação é que Donald Trump disse para fazer isso. A nova informação, eu acredito, é que agora há um vento político diferente soprando. E é por isso que, olha, Pam Bondi não é muito boa quando é pega. É como quando a gente costumava zoar um dos meus irmãos porque ele era meio que o pior mentiroso. Ele não conseguia disfarçar, e ela também. Aquele vídeo foi constrangedor. Se ela estivesse confiante, ou surgido algo novo desde julho, ou novas vítimas, ela teria dito: o mundo mudou desde julho, quando anunciei aquilo. Era totalmente verdade, caso encerrado. Mas estou te dizendo, temos informações novas e substanciais, temos novas testemunhas, temos novos fatos e temos a obrigação de investigar isso. E é isso que estamos fazendo agora. Não foi isso que ela disse? Em vez disso, você a viu recuando, gaguejando, sem oferecer nada de substancial. Então não acho que nada tenha mudado, além da política de tudo isso. Mas isso oferece a eles, como você disse, uma brecha, talvez uma oportunidade, uma arma. Não divulgar mais informações. Aqui está o paradoxo disso, porém. Se isso está sendo feito fielmente, se eles estão aplicando a exceção que diz que você pode reter documentos relacionados a investigações em andamento, isso significaria que eles vão reter documentos relacionados a Bill Clinton e Reid Hoffman, as pessoas que Donald Trump quer ver prejudicadas publicamente, com sua reputação danificada publicamente.
Mas as exceções diriam que justamente esses são os documentos que agora precisam ser mantidos longe de nós. Então, não tenho certeza se eles pensaram nisso até o fim. Alguma dúvida? O Departamento de Justiça divulgará em até 30 dias. Se for sobre cronograma e expectativas, eles divulgarão em até 30 dias? E quando exatamente? Não tenho dúvidas de que eles vão divulgar vários documentos, provavelmente o máximo possível nesses 30 dias. Só causaria tumulto se não cumprissem os prazos. Essa é uma das grandes questões, Jesse. Eles poderiam fazer isso de forma contínua. Eles poderiam começar hoje e dizer, aqui estão 10 mil documentos, aqui estão mais uns 50 mil, aqui estão 100 mil. Ou eles poderiam simplesmente liberar uma enorme quantidade de documentos no 30º dia, 19 de dezembro. Isso depende deles. A lei não obriga a um modo específico. Outra coisa que precisamos saber é que, novamente, qualquer coisa que recebermos em 19 de dezembro ou entre agora e 19 de dezembro, Pam Bondi precisa ser questionada em toda a oportunidade. Quantos dos arquivos totais de Epstein você já produziu? E quantos dos arquivos totais de Epstein você reteve? Qual a porcentagem? Ou pelo menos nos dê uma estimativa aproximada. E veremos se ela está disposta e apta a responder isso. Eu duvido. Acho que ela só vai dizer que fizemos as produções e retenções conforme a lei. Mas essa pergunta será importante. Sabe, se eles liberarem 150 mil páginas no dia 19 de dezembro, nem eu, nem você, nem o mundo teremos como saber. Isso é 98% do arquivo? Isso é 53% do arquivo? Acredito que essa pergunta será feita constantemente até termos uma resposta. E se a maior parte disso for repetitiva em relação ao que já vimos, a reação do público vai ser bem barulhenta, para dizer o mínimo. Acho que o principal ponto que o público e eu temos dificuldade em aceitar é justamente esse. Parece que apenas Epstein e Maxwell são vistos como culpados e dignos de processo criminal aqui. E eu não sei, gostaria de poder dizer o contrário, mas não sei se algum dia vamos ter uma resposta satisfatória em relação à acusação de quem mais pode estar envolvido. No âmbito federal, crimes de tráfico sexual interestadual de crianças praticamente não prescrevem. Então, teoricamente, isso é possível. Se provarem que outra pessoa participou do transporte interestadual para abuso sexual infantil. Teoricamente, poderia haver processos. Vou te dar um exemplo rápido. A acusação contra Ghislaine Maxwell, de 2020, se refere a atos entre 1994 e 1997. Um dos argumentos dela, que ela perdeu tanto no tribunal de primeira instância quanto no recurso na segunda instância, foi: isso é tarde demais. O prazo de prescrição deveria ser de 5 ou 10 anos, mas tanto o tribunal distrital quanto o de apelação negaram. A lei mudou, e você pode ser acusado em 2020 por algo que fez nos anos 1990, se for tráfico sexual federal interestadual de menor. Não quero criar expectativas, mas observo que isso ainda é possível teoricamente. Primeiro de tudo, ótima análise sobre isso. Tenho uma ideia melhor do que esperar. Acho que todos nós temos. Eu sinto por você, porque você sabe que quando isso for lançado, você vai ficar preso à mesa da CNN com um computador ou impressões. Ellie, a cada 5 minutos, o que você aprendeu? De novo? De novo? Então... Eu posso te dar um pouco de bastidores, como a garotada diz, e dos bastidores. Agora, tem uma chamada constante na CNN, tipo, você pode estar pronto. Caso os arquivos Epstein sejam divulgados, você pode estar pronto. Pode ficar de prontidão. Arquivos Epstein? Não sabemos, assim como vocês. Pode acontecer a qualquer momento, talvez, tudo de uma vez, mas será perto do Natal. Sabe, a maior parte disso, eu acho. Então, olha, por último, vou te fazer uma pergunta de curiosidade. Jesse, você lembra qual caso estava consumindo você, eu e a mídia durante o Natal do ano passado? Vai parecer que foi há muito tempo. Não foi o Didi, certo? Não foi. Não. Bem, o Didi já tinha acontecido, mas não era ele. Existe história inédita, onde o evento real ocorreu no início de dezembro, e a prisão e o processo judicial se deram durante o Natal. Isso diz algo sobre o meu trabalho que eu não me lembro. Você vai se culpar. É fácil demais. Luigi Mangione. Meu Deus, é claro como eu pude esquecer disso. A filmagem foi, eu acredito, no começo de dezembro, mas eu lembro onde eu estava nas férias de Natal. Eu não lembro. Você, eu não lembro. Eu estou judeu, não celebro o Natal. Viajamos, lembro de fumar algo com o Luigi, audiências no tribunal e ele sendo levado de helicóptero. Então isso ainda continua também.
Tudo bem. Bom, até que todo mundo possa ler os arquivos que forem divulgados. Venha pra cima do rei quando vier pra cima do rei. Todo mundo... Aí está. Ellie Honig, muito obrigado. Agradeço mesmo, você foi fantástico. Obrigado, Jesse. Agradeço. Falo com você em breve. Isso é tudo que temos pra vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.